Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PLP TV. Como a gente falou no bloco anterior, o Expressão presta uma homenagem a esse ícone do jornalismo, da cultura, da difusão artística, cultural, política, enfim, um nome que dá dignidade ao jornalismo sergipano. Esta semana que passou, alguns dias atrás, nós perdemos também outro grande nome, um querido amigo, nós perdemos Ivan Valença. E esta semana, ontem, a gente perdeu Raimundo Luiz. Perder talvez não seja a palavra correta, porque ele nos deixa um legado fantástico, um legado histórico, um legado de respeito ao trabalho do jornalismo em Sergipe, dos dois, tanto Ivan Valença quanto Raimundo Luiz. Raimundo Luiz é responsável pela fundação, foi o primeiro diretor, primeiro presidente da Rádio e Televisão Aperipê, ou da Fundação Aperipê de Rádio e Televisão, criador, foi o homem que montou e criou essa televisão, além de outras como a TV Alese, como a TV Jornal, enfim, um homem dedicado à cultura, um homem do rádio. Pessoas mais antigas vão lembrar sempre do Falando Francamente de Raimundo Luiz, como comentarista esportivo na antiga Rádio Cultura, e ainda a Rádio Cultura ainda está aí no ar, com excelente trabalho do Jairo Alves lá, enfim. E nós vamos mostrar imagens do acervo da nossa PLP. O programa chamava-se Videoteca PLP Memória. Nesse programa, foi apresentado pela professora Marlene Calumbi, em que entrevista o nosso Raimundo Luiz. E a gente vai mostrar momentos dessa entrevista, lembrando que sexta-feira a gente está de volta, às 8 da noite, reprise no domingo, 11 horas. Fiquem então com a nossa homenagem, tributo a esse grande nome do rádio, do jornalismo e da televisão sergipana, Raimundo Luiz. Nasci em Aracaju, aqui mesmo, nas areias brancas do Aracaju, né? Eu, com muito orgulho, sou filho de Aracaju. Eu nasci na rua de Maruim, naquele trechinho ali entre Itabaiana e Santa Luzia, e me lembro que naquela rua, que hoje é de grande movimento, nós jogávamos futebol na areia, porque não era sequer calçada ainda, sabe, Marlene? A rua não era calçada. Eu fui sempre um desportista, né? Muito antes de ser qualquer coisa, eu admiro os esportes. E então a Gazeta Esportiva, que era um órgão da Associação dos Cronistas Esportivos de Sergipe, a Gazeta Esportiva era feita na imprensa oficial. E nós tínhamos o José Eugênio de Jesus e outros desportistas que gostavam e publicavam esse jornal chamado Gazeta Esportiva. E então eu fui convidado, porque eu gostava de esporte, então eu fui para esse jornal para escrever sobre halterofilismo. Sim. Eu devo ter sido a primeira pessoa que escreveu sobre halterofilismo aqui no estado de Sergipe. Que foi nesse jornal que tinha como presidente o nosso hoje vereador José Félix da Silva, pessoa que eu admiro muito, e o secretário era outro senão o nosso José Eugênio de Jesus, né? Essa figura marcante do esporte sergipano. De maneira que nós começamos aí como jornalista, escrevendo uma coluna chamada halterofilismo, que era um assunto pouco conhecido por aqui. Eu fui aqui em Aracaju, bem perto da minha casa, na rua de Santa Luzia, ali perto do parque, tinha um colégio chamado Instituto Santo Antônio, da professora Guiomar Tavares.
Essa era uma professora notável. Ela era professora do Estado e tinha outras irmãs que conduziam, na ausência dela, essa escola, né, esse colégio primário. E eu costumo dizer às pessoas que às vezes me procuram e perguntam se eu nasci em outro estado, e eu digo, não, apenas eu estudei com a professora Guiomar Tavares. E ela, todas as aulas dela, nós tínhamos que fazer leituras. E tínhamos que fazer bem, porque senão ela chamava a atenção e ninguém saía de lá. Para entrar num colégio, mesmo particular, pagando, você tinha que fazer uma espécie de vestibular. Era o exame de admissão, não é verdade? Não é muito rígido. Isso. Então, para ir para o Salesiano, eu fui fazer um vestibular, né? Um exame de admissão. Entrei no Colégio Salesiano, onde fiquei e fiz o ginásio, então já reduzido para 4 anos. E eu, no Colégio Salesiano, que eu tenho excelentes memórias, grandes amigos, né? Com os quais ainda convivo hoje com muita alegria. No Colégio Salesiano, eu me lembro muito que eu nunca fui assim muito bom de matemática. Sim. Mas eu era um bom, aqui para nós, um bom jogador de futebol. E o professor de matemática era o padre, diretor, de maneira que, como eu era um bom jogador de futebol... Você conquistava. Conquistava, né? As plateias iam uma nota melhor, porque realmente eu nunca fui muito bom de matemática. E depois é bom que se diga, né? É uma parte interessante de se fazer referência, eu também joguei nos principais clubes aqui da capital. Não é por outra razão que eu dou uma puxadinha na perna, a perna é meio torta, sim, aquela lógico, coisa, lógico. né? Porque tomei bons pontapés por aí. Remanescências, né? Reminiscências. Mas Marlene, de maneira que no Colégio Salesiano, dali, eu fui para o Ateneu Sergipense, onde fiz o curso clássico. Clássico. E ao mesmo tempo que era o curso mais ligado à parte de letras. De letras. Porque você já viu que eu de matemática humanas, sempre corri. Área de humanas. Ciências humanas. Então, dali eu fiz também simultaneamente o curso de contabilidade, que era à noite, na escola de comércio. Você não gostava de matemática e acabou indo para os números. É o seguinte, é aquela velha história do atavismo, né? Meu pai era contador, ele era guarda-livros. Guarda-livros. E era uma espécie assim de poder ir trabalhar. Então, eu, do curso clássico, fui para a faculdade de filosofia, porque você veja, para que faculdade eu fui? De filosofia, né? Só mais uns 6 ou 7 alunos entraram, né? Enquanto que economia na época foram muitos, né? E temos brilhantes economistas da mesma época, do meu tempo, mas vamos fazer economia? Não, eu quero fazer a filosofia. Economia tinha muito número. Há um fato interessante sobre o meu ingresso no Banco do Brasil. A seleção do Banco do Brasil, como eu lhe disse, é rigorosa. E 16 rapazes foram aprovados. E nós fomos nomeados para diversos municípios do interior baiano. Eu e o doutor José Francisco da Rocha, que você bem conhece, né, o Rochinha, nós somos designados para a cidade de Nazaré, na Bahia, Nazaré das Farinhas. Nazaré das Farinhas. Isso mesmo. E o interessante é o seguinte, é que, como antes eu já tinha trabalhado em um banco, chamado Banco do Comércio e Indústria de Sergipe, um banco tradicional, eu tinha feito um concurso e tinha entrado eu e mais 2 colegas, Paulo Espinheira e Pedro Pires. Já por conta, inclusive, também do curso de contabilidade. De contabilidade, tá? Então, de lá, eu fiz o concurso do Banco do Brasil. E lá dentro, no Banco do Comércio, eu conheci o doutor Luiz Garcia, nosso querido ex-governador. Eu quero um bem enorme ao doutor Luiz Garcia. Inclusive porque ele é da terra da minha mãe, né? Do Rosário do Catete, onde eu passava minhas férias. E o doutor Luiz Garcia e a sua família toda, a quem eu estimo bastante, o doutor Luiz Garcia era deputado federal. Então, eu falei com ele. Doutor Luiz, olha, o senhor veja bem, eu estou estudando na universidade, na faculdade. A minha família é uma família pobre, eu vou ajudar porque eu estou aqui. Mas se eu for para Nazaré das Farinhas para pagar a pensão, o dinheiro não ia dar para ajudar a minha família, né? Então eu gostaria que, se o senhor pudesse,
o senhor fizesse uma interferência, pelo menos para eu ficar em Aracaju ou no município do interior de Sergipe. E o doutor Luiz, com muita satisfação, dias depois, me passou um telegrama, me comunicando que tinha conseguido que eu ficasse no estado de Sergipe. E eu fiquei na cidade de Itabaiana, para onde fui de marinete. Não tinha ônibus naquele tempo, era marinete que chamava. Pois bem, isso nos idos de 1953. Sobre o Banco do Brasil, só para você fazer a ideia do que é o Banco do Brasil, ele foi atendido. Eu fui para Itabaiana. Sim. Mas o banco colocou todos os 15 outros colegas aqui em Aracaju. Como é que eu fui para o rádio? Seguinte, estudando na Faculdade de Filosofia, Padre Luciano, que hoje é arcebispo e a quem eu ainda chamo de padre, né, quando o encontro, quero muito bem a ele. Ele sabe disso. Foi o meu professor, né, de várias matérias no curso de filosofia, eu devo muito a ele. Então o Dom Luciano me disse: Raimundo, olha, nós vamos começar a Rádio Cultura da Arquidiocese de Aracaju e nós gostaríamos que você fosse fazer a parte de esportes. Você vai fazer um comentário de esportes e fazer uma equipe para a gente começar e tal no setor esportivo. Até porque a Rádio Cultura era alguma coisa assim nos moldes da Fundação Aperipê, da rádio Aperipê. Ela era uma rádio, como eu lhe disse, tinha programas montados, né, programas que levavam muito tempo para ser feito. E então era uma rádio cultura mesmo, era uma rádio cultural, não era uma rádio nesse sentido que a gente conhece. E que fez escola, né, Raimundo? Fez. Nossa opinião marcou época aqui em Sergipe, né? Porque, veja bem, foi uma das brilhantes ideias, como sempre, do Padre Luciano. Ele achava que a rádio deveria ter uma opinião. E eu nunca mais trabalhei em uma rádio para ela não ter opinião, porque eu depois mudei de rádio e tal. Mas nessa, foi ele quem me convenceu, e a toda a diretoria, de que a Rádio Cultura deveria ter uma opinião sobre todos os assuntos da atualidade, principalmente da nossa cidade. E então nós formamos uma equipe, onde ele destacou assim personalidades como Jorge Neto, ele mesmo, eu diria o professor Silvério, Manuel Capo, Silvério Fontes, Dr. Cabral Machado, aquele meu querido amigo da cruzada, João Ávila, esqueci agora, está me fugindo, ele sabe que eu quero muito bem a ele. Ele foi diretor da cruzada, e então nós formávamos, eu também fazia uma por dia. Então todos os dias tinha nossa opinião, às 13 horas. Parece que naquele horário das 13 horas. 13 horas. Religiosamente. Religiosamente. Então, a rádio era uma rádio que cresceu, ela passou assim a ser o Eldorado de todos os radialistas. Jornalista tradicional, né? Eu fui convidado quando os diários associados em todo o Brasil queria fechar a sua cadeia de rádios, de jornais em todos os estados brasileiros, e faltava aqui em Aracaju. Então, eles compraram ao senhor José Carlos Teixeira, hoje nosso vice-governador e secretário de Estado, compraram o jornal Sergipe Jornal. E como eu estava há poucos meses, um mês talvez, dirigindo, que ele tinha me convidado, o José Carlos Teixeira tinha me convidado para ir dirigir o jornal, então eles me mantiveram como diretor aqui em Sergipe, diretor executivo dos diários associados aqui. E o Cotinguiba, eu costumo dizer que ele tem 33 torcedores. E um deles sou eu. Eles não têm mais de 33, não. Agora, quem é Cotinguiba? Uma vez Cotinguiba até morrer. Inclusive, Raimundo, eu aprendi a gostar do Cotinguiba porque a minha mãe tinha uma amizade toda especial pelo Cotinguiba. Pronto. Eu acho que era uma das. Né? Não tem mais, não. Só são 33. É um e caso essa paixão pelo Cotinguiba? É o seguinte, o motivo é esse. Veja bem, eu nasci, vamos dizer assim, na Rua de Maruim, que era perto da Rua da Frente, mas eu adorava, era a praia, né? Então o Cotinguiba era assim um clube que nos recebia bem, então eu lá brincava, né? Jogava futebol de campo, jogava tudo ali dentro, né? Brincava com os colegas, ia para a beira da praia jogar onde é o iate hoje, a gente ia jogar futebol de praia ali.
De maneira que o Cotinguiba é uma coisa assim, minha, né? Eu fui presidente do Cotinguiba N anos, nem sei quantos, né? Secretário Não, antes. particular do governador Lourival Batista, isso. foi secretário Diretor. de comunicação. Não, fui diretor do IPES, Sim, com também. Paulo Barreto, de grande estima. Depois fui convidado para ser assessor especial do João Alves, né? Depois fui ser vim ser para aqui. Superintendente da Fundação Superintendente da APRP. Fundação APRP. Também tenho grandes lembranças e depois... Nós vamos já conversar sobre isso. E depois eu fui convidado para ser secretário. Já no final do governo, do primeiro ano, do segundo ano do governo João Alves. Como foi fazer a TV APRP? Eu diria Como foi formar uma equipe técnica, profissional para atuar na TV APRP, assim, em tão curto espaço de tempo? Nós tínhamos pressa, né? O governador tinha muita pressa. E nós não poderíamos fazer nada, nem ninguém faz nada, de uma maneira desorganizada, não é? Então nós montamos um roteiro para cumprir. Então nós selecionamos 60, classificamos para locutores, para pessoal de operação, etc. E depois disso nós tínhamos aqui um excelente auxiliar, né, de saudosa memória, o Jorge Carlos Gomes, que era uma espécie assim de braço direito, pau para toda a obra, né, de São Paulo. TV Cultura. E nós mandamos uma equipe daqui para São Paulo e ficaram lá 15 dias assistindo, vendo como é que fazia e tal. Todo esse pessoal então formou a escola. Uma escola. Todo esse pessoal hoje trabalha aqui em todas. E aqui continuou sendo uma escola, né? Toda essa equipe se tornou depois professora, né? Porque, na verdade, um vai ensinando ao outro e houve uma renovação na estrutura de rádio e televisão aqui no estado de Sergipe, por força da Fundação APRP. Ela teve uma enorme contribuição para a melhoria do rádio e da televisão, que cada um de nós deve tentar fazer, tem a obrigação de fazer o melhor possível na função que estiver exercendo. É essa a grande lição que eu aprendi na minha vida.